E aí, meu povo, tô aqui hoje pra falar de uma personagem que está apaixonando o Brasil, que é quem? Maria Bruaca, de Pantanal, que é interpretada pela atriz Isabel Teixeira. E eu vou fazer uma análise facial em cima aí dos conhecimentos de FaceTime e visagismo, pra vocês entenderem como é que funciona. Obviamente que tudo em cima de fotos e vídeos que eu vi por aí, que não necessariamente é o ângulo perfeito que eu peço aí pros clientes na consulta online, ou que eu vejo no presencial também das clientes, mas que já dá pra extrair muita coisa pra vocês entenderem que nós somos um conjunto e temos energias na nossa beleza. Pode ser de suavidade, pode ser de força, pode ser de sensualidade. Isso porque nossas linhas e formas comunicam, seja no nosso contorno facial, nos nossos traços faciais, o formato do olho, do nariz, da boca, e isso faz a gente despertar sensações no outro. Então a gente vai aqui entender quais são as sensações que Maria Bruaca desperta em você, obviamente com toda a atuação dela, mas quando a gente fala imageticamente, quais são as sensações que ela comunica. Então fica aqui comigo porque o vídeo está recheado de informação. Bora? Começando por onde a gente tem que começar, que é a área de testa. Consegui pegar, inclusive, no comercial da Vult, uma foto, né, dela de perfil. Inclusive, esse comercial da Vult tá bem lindo. Vult, marca de maquiagem. E, enfim, eles fizeram aí uma campanha bem legal com ela. E nessa campanha eu consegui extrair as fotos dela de perfil. Então, de frente, a gente consegue ver que ela tem uma testa trapezoidal, que é uma testa que tem linhas inclinadas e linha reta, né? E isso faz um mix de mensagens de frente. A gente não acha ela tão delicadinha, como se fosse curva, né? E nem a gente acha ela muito séria, se fosse totalmente reta. Existe um equilíbrio de mensagem entre linhas inclinadas e linhas retas, que faz essa testa ser neutra, que a gente chama, tá? Então, ela transmite aí uma sensação neutra, nem tanta força, nem tanta delicadeza. Mas, de perfil, ela é bem inclinada. É uma linha bem inclinada que a gente vê, o que traz dinamismo para essa área, né, dela, testa, de perfil. Então é interessante a gente também saber que não é projetada, ela não é reta, ela não é curva, ela tá transmitindo de perfil totalmente dinamismo. E quando a gente fala de visagismo, ainda indica uma personalidade, né, eu digo da Isabel Teixeira, né, que é a atriz. Até muito dinâmica de pensamento, faz, realiza, pensa, realiza, porque essa é a nossa área de pensamento, mas não vou me adentrar aqui no que isso indica de personalidade, tá? Vou dizer mais os impactos imagéticos. E aí, quando a gente fala sobre olhos, eu digo que os olhos dela são muito expressivos. Os olhos dela têm vários atributos, assim como todos os olhos. Então vou falar aqui de alguns, né? Primeiro, eles são claros, isso transmite mais energia de suavidade, então tá no campo de suavidade, tá? Então quem tem olhos claros vai transmitir mais delicadeza, qualquer pessoa, homens e mulheres. Quando eu falo sobre a profundidade, ele não é saliente, ele não é raso, ele é um pouquinho profundo. Quando você vê de perfil, a gente vê essa área aqui da testa um pouco mais projetada, né? E o olho, né, no globo ocular um pouquinho mais para trás. Isso traz um pouco de força para ela, tanto que quando ela interpreta e faz aquele olho, às vezes assim, né, a expressão facial é de raiva ou até mesmo confrontando alguém, a gente vê que até por conta disso aqui que vai mais pra frente, o olho fica mais profundo e isso gera intimida. Mas ao mesmo tempo, como ela tem os olhos claros, inclusive tem um certo amendoado, uma inclinação um pouquinho mais pra cima do canto externo, comparando com o canto interno, isso também desperta uma energia feminina, uma energia até um pouco assim de suavidade pra imagem dela, os olhos claros principalmente. Então tem aí uma área muito equilibrada, né? Só que a sobrancelha, por que não é uma área equilibrada? Porque é suave essa área, porque a sobrancelha potencializa a suavidade, porque não é uma sobrancelha muito grossa, e é uma sobrancelha que tem ali, ela tem um formato curvo. Até assim, você vê no anúncio da Vult, que eles até potencializaram isso. Acho que em muitas cenas da Maria Bruaca, pra mostrar uma força dela, eles tiram um pouco essa queda aqui dela, não deixam ela tão curva, mas na campanha da Vult dá pra ver que a Isabel Teixeira, ela tem aí uma sobrancelha mais curva que potencializa, né, a suavidade da imagem dela, então acaba que esse olhar fica mais suave do que forte, tá? Mesmo que ela tenha essa profundidade e que ela usa isso, né, principalmente na interpretação, mostrando aí que essas características, né, trazem emoções diferentes. Então é interessante vocês saberem disso. Vamos pro nariz, tá? O nariz, ele é mais neutro quando a gente compara, né, com a largura dos olhos. A gente vê que o nariz fica fica mais pra fora, não chega a ser muito mais largo, né, do que a área dos olhos. Então é um nariz neutro, que não é um nariz que vai trazer muita força, nem muita delicadeza, mas não tá muito naquele mundo do nariz muito delicadinho, né, que seria um nariz estreito, que transmite muita energia feminina, em homens e mulheres, muita energia de suavidade. Nela, já é um nariz que transmite um pouquinho mais
enfim, eu até diria que é equilibrado, mas um pouco mais de força no sentido da mulher, né, que ela não tem um nariz tão estreitinho. E ele também tem um arredondado, que aí potencializa um pouco a energia de suavidade, porque é uma linha curva. Mas não diria que é um nariz ultra delicado, porque ele tem essa largura aí, que é mais neutra, tá? Quando a gente fala de lábios, não, ó, mega volumoso, mas tem o arco do cupido bem marcado, né? Só que a gente vê, né, até mesmo nas cenas e tudo mais, até por conta do envelhecimento, a gente vai podendo perder, né, um pouquinho desse dinamismo do sorriso. A gente vai perdendo e eles não potencializam esse dinamismo na maquiagem dela. Deixam a boca até podendo ficar, quando ela fala, mostrando mais o lábio, a arcada inferior. E deixando essa boca não tão dinâmica e mais pra baixo. Ela tem até suavidade por conta das linhas curvas, mas ela tem que tomar esse cuidado para não ficar essa coisa amargurada ao longo do tempo, né? E eu vejo que não é um sorriso, uma boca mega dinâmica. Em muitas cenas que ela tá ali melancólica, isso aparece muito. Mas, obviamente, que ela tem um sorriso super largo, né? E isso faz ela ser contagiante, junto, enfim, com as outras características que eu falei, dos olhos claros, enfim, que abre uma porteira quando ela sorri, é quase que tipo uma luz entra, porque o sorriso é largo, os dentes são grandes, é um sorriso muito simpático, né? Mas quando ela tá mais nessas cenas de melancolia, a gente potencializa mais essa questão da queda dos lábios, que é muito comum, óbvio, com o envelhecimento, tá? Mas diria que essa área também tem uma energia de mais suavidade, porque o sorriso compensa. Mas tudo vai depender da cena, né? Vamos explorar mais o lado, por isso que é legal a caracterização melancólico dela, né? Deixando a sobrancelha às vezes mais caída, ou os lábios mais caídos, deixando esse aspecto mais sensível nela, ou vou potencializar essa energia, né? Botando às vezes uma sombra mais clara para expor mais o olho claro dela, ou por exemplo, trazendo um batom, que não é o caso, né, do Pantanal, mas ela já tem um sorriso mega iluminado e mega contagiante, que faz a gente, nas cenas que ela tá feliz, ficar muito feliz com ela, né, porque tem essa área contagiante. Então é legal a gente ver também que tem essas sensações dúbias, tá? E o queixo dela não é muito forte, né, porque a gente vê que é um queixo que de perfil não é projetado. Ele até tá um pouquinho nessa foto, um pouquinho retraído comparando com a Glabella, mas eu diria que ele é bem neutro, tá? Então não transmite muita força para a imagem dela. Então você vê que a gente tem uma área de testa mais neutra, né, que não transmite nada. O olho muito equilibrado, mas mais sensível por conta da sobrancelha que está potencializando aí a linha curva. O nariz que já pesa um pouquinho mais pra força, os lábios com o sorriso que tá equilibrado, mas quando ela sorri não tem pra ninguém, é muito contagiante, e o queixo também mais suave. Então nesse conjunto, e até diria que tem uma característica que eu realmente teria que medir, mas que a gente vê um filtro labial um pouquinho mais comprido, né? A divisão entre o fim do nariz e o início dos lábios não é curtinho. Quanto mais curtinho a gente vê mais energia feminina, quanto mais comprido a gente vê mais energia de força. Então, como não sei exatamente se é a medida que já traz força, mas não é tão curtinho, então eu diria que isso também transmite um pouquinho de força pra ajudar a Maria Bruaca, pra vocês entenderem o porquê da força dela, tá? Que tá um pouquinho nos olhos profundos, no nariz, na questão também dessa questão do filtro labial. E por enquanto só. Mas também temos que entender o formato, né, de rosto dela. E pelas fotos, me parece mais, assim, não sei se é exatamente esse, tá, gente? Mas me parece mais um hexagonal de base reta. Então, quando ela também mostra, né, a gente vê uma zona de mandíbula marcada, a mandíbula tá abaixo do queixo. Então, a gente, por mais que tenha um queixo um pouquinho, né, não é tão projetado, a gente tem uma área de linha reta aqui aparente, sem harmonização facial, sem nada, eu imagino, da Isabel. Só que também tem linha inclinada, né? Porque eu falei disso aqui, né? Como vocês estão vendo aí a foto do hexagonal de base reta. E também aqui. E como ela tem volume facial, né? Acaba que, por mais que a gente veja um formato, né? Principalmente quando ela se posiciona, a gente vê essa mandíbula e tudo mais forte, também tem, não no contorno facial a linha curva, mas tem no volume facial. Então acaba que equilibra um pouco a leve força que essas linhas retas têm aí no rosto dela. Então também diria que o rosto dela não intimida tanto, o formato de rosto dela, né? Porque ainda tem esse volume facial. Se fosse sem volume facial, a gente visse mais as projeções ósseas que ela tem naturalmente, poderia intimidar mais. Só que não vemos tanto porque ela ainda tem um cabelo comprido que traz muita energia feminina e ainda encaracolado, que são linhas curvas que também trazem mais suavidade. Então acaba que, por mais que a gente tenha essas zonas de força que eu pontuei aqui pra vocês, a gente tem, né, um contorno facial que é um pouco escondido por esse cabelo, que a gente vê mais linha curva do que a própria linha reta, mas eu imagino que na caracterização, dependendo da cena, eles vão prender mais pra mostrar essa área mais projetada, eles vão inclusive mostrar
essa questão da expressão facial dela para deixar o olho mais fundo. Então é engraçado porque, obviamente que dependendo da expressão facial e de como eles vão caracterizar, essas sensações mudam. Mas é importante vocês entenderem esse conjunto imagético, né? Dela é neutra, sem estar muito cheia de expressão, para vocês entenderem que existem impactos e é por isso que a gente tem essa sensação dúbia da Maria Bruaca, né? De olhar para ela e falar, meu Deus, que maravilhosa, que alegria, mas ao mesmo tempo tem elementos ali de força que a gente respeita ela, principalmente quando ela tá brigando aí pela felicidade dela e a gente vibra por isso, né? Então, é só pra vocês entenderem um pouquinho de análise facial. Claro que eu tô aqui falando em cima de vídeos, fotos, não tô aqui numa consulta formal, mas pra vocês entenderem como é que ela funciona, como que a gente analisa muitos atributos. Eu nem falei de todos, né? De cada traço facial, contorno facial, cabelo, né? Eu nem falei da estatura dela, de biotipo, nem falei disso. A gente ficou mais aqui na parte de daqui pra cima, né? E aí, quem sabe eu faço do corpo dela em um outro vídeo. E aí vocês podem ficar aqui pra acompanhar, né? Pra aprender em cima disso, porque eu falei sobre ela, mas imagina a diversidade de beleza, diversidade de opções, de traços faciais, formato de olho, nariz, boca. Tem muitas possibilidades e por isso que a gente é tão diverso. E graças a Deus, né? E a gente expressa emoções diferentes. E que sejam expressões que combinam com o que a gente quer comunicar e com o que a gente é, para essa emoção ser sempre verdadeira e a gente estar satisfeito, porque isso faz muita diferença na nossa vida. É isso, pessoal. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos continuar acompanhando a nossa querida Maria Bruaca, que está plena, maravilhosa e que, se Deus quiser, vai ter um final nessa novela que ela merece, porque a gente quer que ela seja feliz. Tchau, tchau.